Bom, então vamos começar hoje a 12ª rodada de discussão sobre a Covid, e hoje o tema central é sobre a segunda onda da Covid e seus reflexos regionais na Bahia neste ano de 2021. Hoje contaremos com a presença da professora Yara Rios, que é da Universidade Estadual de Feira de Santana, que vai abordar sobre os reflexos da pandemia do ponto de vista psicológico, né, principalmente ali para a região de Conceição do Coité. A professora Lúcia de Jesus, da Universidade Estadual da Bahia, que focará na região do Extremo Sul. Bom, eu quero dizer a todos a todas, né, que nós temos aí 15 minutos para fazer a apresentação, cada explanação. Quando tiver assim, em torno de 5 minutos para terminar, eu dou uma informação para vocês, para ficarem cientes, para auxiliá-las. E, em seguida, depois das 3 apresentações, nós vamos então para as discussões, abriremos para as discussões. Eu vou então apresentar aqui um currículo, né, mínimo currículo de cada uma de vocês, e após a terceira apresentação, o último currículo a ser apresentado, a gente então vai iniciar essa discussão com a professora Yara, em seguida a professora Lúcia. Bom, a professora Yara Rios, ela é graduada em História e Psicologia Clínica, fez várias especializações em Teoria da Metodologia da História, em Psicologia Conjugal e Familiar, é também psicóloga, perita, examinadora de trânsito, com especialização em Psicologia do Trânsito e mestre em História Social pela Universidade Federal da Bahia. A professora Lúcia de Fátima de Jesus é professora titular da Universidade Estadual da Bahia, é colaboradora no programa de mestrado em Ensino de Relações Étnico-Raciais da Universidade Federal do Sul da Bahia, possui graduação em Pedagogia pela Universidade de Guarulhos e mestrado e doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo. É pós-doutorada, está em pós-doutoramento, né, em História da Educação pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Porto, em Portugal. Bom, após essa apresentação, então, a gente inicia, né, com a professora Yara as discussões dessa 12ª rodada da Covid, abordando aí mais hoje os aspectos psicológicos acerca de todo esse problema sanitário que nós estamos tendo. Bom, professora, passo a palavra, então, à senhora e muito obrigada. Bom dia, Mônica. Bom dia a todas as pessoas presentes. Quero começar mais uma vez agradecendo a Edgar, a Letícia e a Inésio pelo espaço, pela confiança. E para mim é sempre uma alegria estar abrindo esse espaço de conversa e de discussões sobre esse contexto tão desafiador, né, que nós estamos vivendo nesse momento. Há exatamente um ano atrás, nós estávamos começando nessas rodadas de discussões, visando entender o que era que estava acontecendo conosco. Que tempestade era essa que estava chegando? Do ponto de vista emocional, né, eu tenho dito que nós estamos vivendo uma pandemia dos transtornos mentais dentro da pandemia da Covid-19. Então, quando a gente considera emocionalmente essa situação, nós estamos vivendo um sequestro das nossas vidas cotidianas. Nós fomos abruptamente tirados, né, e tiradas da nossa maneira de viver, de conviver, dos nossos relacionamentos, e precisamos, como uma estratégia de sobrevivência, algumas pessoas ficarem em casa e outras pessoas precisando continuar transitando nos espaços públicos. Desde o início, né, nós estabelecemos um imperativo, digamos assim, né, que é vai passar e vai passar logo. Vamos fazer nossa parte que vai passar. Só que está durando muito mais tempo do que nós esperávamos e do que nós gostaríamos.
Esse vai passar logo, vai acontecer, mas ainda não sabemos quando. Porém, até passar, vai doer. Né? Nós estamos numa mesma tempestade, mas nós não estamos nos mesmos barcos. Nós temos pessoas que estão vivenciando essa tempestade de forma diferente e que estão vivenciando, elaborando, significando esse fenômeno de diversas formas. Emocionalmente, nós estamos lidando cotidianamente com uma erupção de emoções e sentimentos que muitas vezes nós nem conseguimos elaborar, nós nem conseguimos definir. Já estamos sentindo a exaustão da situação, já estamos sentindo a desesperança, muitas vezes, né? Porque ano passado, por exemplo, né, final de maio, início de junho, nós estávamos vivendo o auge das lives, né, uma forma diferente de festejar o São João. As pessoas estavam cotidianamente compartilhando o seu dia a dia dentro de casa, e nesse momento a gente está vivendo um silêncio total em relação a isso. Então, lidar com essas emoções tem sido um desafio maior do que entender o que é que está acontecendo. Então, do ponto de vista racional, a gente pode até compreender, né, dependendo do ponto de vista e da percepção de cada um. Mas o sentimento, a emoção, nos coloca diante de desconhecimentos que envolvem, inclusive, nós mesmos. Nós estamos sendo confrontados por nós mesmos, né? Lidar com frustrações, lidar com perda, lidar com morte, lidar com luto, tem sido uma vivência cotidiana. A gente tem vivido também o luto da demonstração dos afetos. A gente não pode se abraçar. A nossa vida agora é mediada por uma expressão que é limitada ao olhar e que nós ainda não aprendemos a manifestar muitas vezes as nossas emoções só através do olhar. E quando a gente pensou que 2021 seria o ano do retorno às nossas vidas normais, entre aspas, estamos aí vivenciando essa segunda onda. É considerada muito mais perigosa, muito mais letal, muito mais transmissível, e nós ainda nem respiramos a segunda onda, já existe aí uma previsão de uma terceira onda. E aí isso faz com que, emocionalmente, os nossos recursos eles estejam se esgotando, né? O nosso repertório para lidar com uma realidade que nos coloca numa necessidade constante de estar refazendo, reinventando, tendo que responder de maneira nova a problemas novos, tendo que responder de maneira nova a problemas que a gente já sabia resolver de uma determinada forma. Então, considerar esse momento atual é, sobretudo, a gente cada vez mais buscar formas de estarmos próximos e próximas daquelas pessoas que fazem bem para a gente. É o momento da gente cada vez mais fortalecer os nossos vínculos de afeto, de amor. Nós precisamos criar um repertório onde a gente se sinta, de alguma maneira, recompensado efetivamente e afetivamente pelo que nós estamos vivendo. Né? Estamos vivendo saudades que nunca irão passar. Estamos vivendo inseguranças que a gente não sabe até onde vai. E, nesse momento, a saída desse contexto não depende apenas de mim. Então, nós estamos sendo convocados para vivenciar uma vida coletiva que talvez a gente nunca nem pensou que existia. Nós estamos entendendo que o comportamento, que a atitude de uma única pessoa pode colocar em risco toda uma coletividade. A nossa concepção de indivíduo individualizado está sendo questionada nas nossas práticas. A gente tem entendido que para cuidar de quem a gente ama, a gente precisa se cuidar primeiro. E o pano de fundo que nós temos é que nós construímos uma concepção sobre nós pautadas no indivíduo racional, né, que nós somos em alguma instância, mas muitas vezes nós esquecemos que nós não fomos educados
para lidar com as nossas questões emocionais e sentimentais. Muitas vezes o pensamento, o raciocínio traz para a gente uma possibilidade, mas a nossa emoção e os nossos sentimentos nos levam para outro lugar. Então, deparar, né, com o que eu estou sentindo, muitas vezes com algo estranho que eu não sei o que é, faz com que muitas vezes a gente não se entenda. E, infelizmente, né, nós temos visto pessoas que estão sendo levadas cotidianamente, né, pela sensação da satisfação imediata, colocando em risco a vida de tantas outras pessoas. Enquanto a gente não entender, né, que a saída é coletiva, enquanto a gente não entender que a gente precisa dar as mãos umas às outras pessoas, enquanto a gente não entender que nem todas as pessoas possuem os mesmos recursos econômicos, emocionais, familiares, contextuais, enquanto a gente não entender como a gente lidar com as nossas diferenças, essa tempestade ainda vai continuar existindo. Na nossa cultura popular, a gente diz que depois da tempestade vem a bonança, mas não vai ser isso que vai acontecer logo após essa pandemia. Nós ainda estamos na tempestade, só que depois da tempestade virá a faxina. Vai ser o momento que a gente vai olhar para nós, para os nossos, para o nosso contexto, para a nossa situação e identificar o que foi que ficou. Muito do que nós vivíamos não vai voltar. É ilusório o retorno à vida de antes, porque nós já não somos mais as mesmas pessoas. Da mesma forma que é ilusória a construção de que esse é o novo real. Não, esse não é o novo real, porque senão nós legitimamos com os nossos discursos e com a naturalização de tantas pessoas que estão morrendo cotidianamente. E não é normal tantas pessoas morrerem contaminadas e muitas vezes sem os cuidados necessários diante da ameaça de um vírus. Então, nós precisamos, nesse momento, entender, mais do que nunca, né, que a gente precisa olhar para as nossas emoções, precisa entender que, muitas vezes, o pensamento positivo ele é ilusório, ele pode nos tirar a compreensão da realidade. O pensamento positivo agrega a circunstância. Eu entendo o que está acontecendo e eu vou buscar maneiras de lidar com o que está acontecendo. Isso é pensar positivamente. Agora, é ilusório a gente viver como se essa pandemia não estivesse. Então, né, que a gente seja convidado agora, né, a olhar para as nossas emoções, entender que realmente nós estamos vivendo situações de medo, né, medo diante dessa ameaça que é cotidiana, todos os dias, o dia todo. Nós estamos vivendo situações de raiva, né, porque nós ficamos com raiva de não poder viver as nossas escolhas, de não poder passear, de não poder sair, de não poder festejar como gostaríamos. E também nós estamos vivendo inundados em tristeza, das perdas, dos lutos e das frustrações. Mas que a gente aprenda, né, cada vez mais, uns com os outros, conversar sobre o que nós estamos vivendo, acolher o que a gente está sentindo, entender a nossa realidade e juntos, coletivamente, desenvolver novos recursos e novos repertórios para a gente se sentir amado, para a gente se sentir acolhido e para a gente se sentir pertencente a vínculos fortes, a vínculos de amor. Gratidão. Obrigada, professora Yara. Eu acho que a professora Yara abordou questões bastante relevantes que eu acho que nós devemos retomar aí nas discussões, especialmente a respeito dessas diferenças, especialmente de classes sociais que nós temos, né, essas castas que nós temos, e isso faz diferença até mesmo nesse tipo da resposta, vamos dizer, da resposta que nós damos. Porque enquanto alguns de nós
podemos optar por ficar em casa, outros não podem optar, não fazem essa escolha. Então, consequentemente, a forma de ver essa coletividade é um pouco diferente. Eu acho essa questão do medo, essa questão de lidar com as emoções, elas também vão passar por essas diferenças de classes sociais, porque às vezes nós temos como buscar um tratamento, né? E essas pessoas que estão indo para o dia a dia, pegando meios de transporte e tendo que trabalhar, obrigadas a trabalhar, né? Porque elas não têm essa escolha. A escolha é trabalhar ou ficar desempregada, e aí vai ser outro fator psicológico ainda mais tenso, né? Mais gerador de problemas sociais, né? Então, eu acho que a gente pode retomar algumas dessas discussões aí no debate. Eu passo, então, a palavra agora para a professora Lúcia de Jesus, aí da UNEB, que vai abordar um pouco dentro também dessas questões e acho que vai trazer aí algumas questões do extremo sul, né? O extremo sul como uma região que está aí também como uma das principais regiões hoje, né, dentro da Bahia, mais crítica em relação aí aos casos de Covid, né? Então nós temos algumas regiões críticas dentro aí a que se chama dentro da área de saúde a macro-região sul, que engloba aí o extremo sul, que é a macro-região leste, né, também, que tem outro problema bastante grave. Bom, eu passo então a palavra à professora Lúcia. Bom dia. Eu gostaria muito de agradecer primeiro ao professor Edgar, né? Agradecer a Letícia o convite, a Mônica, que está aí agora, nesse momento. Toriara, não é? A gente está precisando tanto desse diálogo que vai dizer para a gente que, de fato, a gente não está louca, ou que a gente não, mas que as questões caminham para isso e tal. Fazer uma reflexão sobre a segunda onda da pandemia do Covid-19 no extremo sul da Bahia, eu fui pegar um pouquinho, né, pelo curto tempo que temos, o caso de Teixeira de Freitas. Então, nessa segunda onda, enquanto a Bahia chegou até o momento com aproximadamente 34.500 casos confirmados de coronavírus, com mais de 20 pacientes monitorados pela vigilância, com sintomas de Covid, né, aquilo que eles chamam os casos ativos, na verdade, o município de Teixeira de Freitas, e este como a maior região do extremo sul da Bahia, né, entre os 13 municípios que compõem essa região, aparece agora segue como uma das cidades com maior número de casos confirmados na região. 14.540 casos, não é? O que representa aproximadamente mais de 10% de nossa população. Então, mais de 10%, e também é bom entender que quase metade dos números do Estado, não é? Esses dados da segunda onda, não é? Que é ainda mais grave, eles foram previstos por pesquisadores da região, não é? E previsto no sentido de pensar quanto a gente teria infectados com supressão de fluxo ou sem supressão de fluxo. Então, a segunda onda, em que a supressão de fluxo foi, vamos dizer assim, mais relativizada, o que acontece? O que revela? Um significativo papel da prevenção da doença por meio do fechamento de locais públicos e por meio do isolamento social. Não é? Agora, o que isto implica é o que nós precisamos pensar um pouquinho, não é? Por que isto não acontece, se é a única saída que temos? Então, para mostrar um pouquinho isso, eu vou agora mostrar um pouquinho os dados mais atuais de Teixeira de Freitas, porque ele aí revela o quadro, né, agudo do extremo sul. Então, Teixeira hoje tem 12.876 casos confirmados, 62 pessoas internadas, casos ativos 110, casos diários 100.
né? E com 100% de ocupação dos leitos, tanto da rede pública quanto da rede privada. Então, isto é uma tragédia, não é? Imaginar que a qualquer momento seu filho pode ter uma gripe mínima e isso representar a sua morte. Eu imagino, né, que os moradores aqui estejam realmente em pânico. Mas, entretanto, o pânico não é a nossa saída neste momento, não é? Se a Covid tem gerado um agravamento da situação, porque aí a gente sabe que, além de tudo isso, não é? Do enorme problema e sofrimento, como a professora Yara já nos mostrou, que causa esses números e esses dados, porque não são dados qualquer, são pessoas, não é? Com o agravamento dessa Covid, a gente vai entender que agravou muito mais as nossas crises sociais, não é? Nessa crise social, nesse problema, não é, que a gente já vem vivendo, as populações mais vulneráveis, por exemplo, que situa em nossa região e em todo o país, se agravou muito mais, não é? E isto não é de agora, isto vem desde os períodos da escravidão. As consequências de desigualdade social, vivenciada diariamente por indivíduos em locais onde o isolamento é praticamente impossível, não é? Como bem falou Mônica agora há pouco, uma coisa é você ter seu trabalho garantido e poder trabalhar de casa, não é? Outra coisa é você ter um espaço mínimo para sobreviver com seus filhos, não é? Considerando que quase 50% da população brasileira está em situação de insegurança alimentar. Então, isto é qualquer coisa muito grave, né? Então, a situação de denúncias desses dados preocupantes, né, que parece evidenciar aquilo que um autor camaronês, Mbembe, né, Attila Mbembe, a partir de um materialzinho dele de 2020 já, denomina de necropolítica, não é? O que seria essa necropolítica na perspectiva de Mbembe? Para ele, é um sistema que subjuga a vida ao poder da morte. Este sistema reconfigura completamente as relações entre resistência, sacrifício e terror. A noção de necropolítica e necropoder pode explicar as várias maneiras pelas quais as violências, inclusive com armas, são disseminadas com o objetivo de destruição em massa de pessoas e da criação de verdadeiras zonas de morte, deixando populações inteiras submetidas a condições de mortos-vivos. A partir de núcleos de repressão e crueldade, não é? Há exemplo de outros momentos do período da humanidade, como o caso da colônia na escravidão, não é? Os campos de concentração da Alemanha, e agora, com a triste notícia, podemos até dizer, com a Covid-19, principalmente no Brasil, fazendo desaparecer, assim, as fronteiras entre resistência e suicídio, sacrifício e redenção, martírio e liberdade, tudo isso sob os auspícios de uma política considerada de necropoder e necropolítica. Esse debate, gente, sobre a política de prioridades que tanto se debate neste momento, salvar vidas ou salvar a economia, é inócuo, para não dizer que é cruel. Há estimativa de que a economia brasileira pode sofrer efeitos por mais de 10 anos devido ao coronavírus. E esta é uma questão que deve ser levada em consideração, pois reflete diretamente nas áreas sociais e políticas de nosso país e afeta primordialmente as populações vulneráveis, não é? Como bem disse a colega que me antecedeu, depois da pandemia não vem
nada melhor, não é? E é possível que... Bom, portanto, é preciso dizer que não é uma questão de escolha, ou isto ou aquilo, ou há o isolamento social, ou há a prevenção, não. É uma emergência de um projeto político sustentável de nação e de governabilidade que priorize a vida humana e todas as raízes da vida no planeta. Agora, os diversos posicionamentos de governo pelo mundo afora que relativizam a gravidade dessa situação e do nosso também, que desconsidera muitas vezes o valor da vida, não é? Tem sido crucial para o avanço da doença. De forma geral, a pandemia tem demonstrado que algumas vidas valem mais que outras. Essa talvez seja a grande, não é, o grande impasse também, não é, dentro do sistema maior de necropolítica. Enquanto uns são mais preservados, outros podem ser facilmente desconsiderados ou até mesmo descartados, afetando sempre as camadas subalternizadas, como mulheres negras, negros em geral, indígenas, pardos, pobres. Os estudos vêm mostrando que as desigualdades sociais e raciais foram intensificados pela pandemia de Covid-19. A população negra teve um maior número de mortes no ano passado no Brasil. Em 2020, a gente observou a quantidade de óbito, que foi acima do esperado, 270 mil brasileiros, em comparação aos anos anteriores. Desses 270 mil, 150 mil ocorreram entre negros e 117 entre brancos, ou seja, 30% mais negros dentre as mortes que a gente observa. No que diz respeito à nossa região, e aí eu sempre afirmo, não é? É um reduto basicamente de negros, índios, pardos, assentados, não é? Quilombolas, uma região que foi, de alguma forma, ficou à margem do desenvolvimento do Estado, não é? E que tudo que conseguiu foi um sistema de monocultura de eucalipto como uma saída para essa gente, não é? Com o engodo de que podia entregar suas terras, podiam ser desapropriados, que o desenvolvimento viria. E depois de 30 anos, a gente observa que não houve desenvolvimento, não é? Pelo menos na concepção de um desenvolvimento integral e para todos. O que houve foi um acúmulo de capital por algumas poucas pessoas e, na maioria das vezes, fora da região e fora do país, de fora do país, não é? Então, é aí que os pesquisadores da região vão recomendar algumas questões importantes, como a necessidade de boletins epidemiológicos que disponibilizassem informações mais completas, né, acerca de sexo, faixa etária, comorbidades, bairros, profissão, etnia, sintomatologia, tipo de teste de diagnóstico das pessoas com casos confirmados, os recuperados, os internados e os óbitos. É preciso que a gente tenha dados, porque há indícios de que todos esses dados que eu tenho apresentado sejam subnotificados, que há muitos casos subnotificados. Né? É preciso considerar isso. Então, e agora, mais recentemente, o que, enquanto pesquisadores, temos recomendado é um investimento em massa na vacinação da população, considerando os critérios de raça, de sexo, de idade, de condições sociais e de condições de saúde das pessoas. Procedimentos urgentes, mas que é possível no Brasil, não é? É possível sair desse lugar isolado que estamos do mundo inteiro, como um país que, de fato, não, né, foi tomado pela catástrofe neste momento. Assim, não é?
como investimento em pesquisas, o estudo epidemiológico também, como forma de contribuir na compreensão da Covid-19 e na elaboração de estratégias de enfrentamento adequado e específicos à realidade de cada município e de Teixeira de Freitas. E o que a gente vai perceber é que, em geral, isto não tem sido observado, não é? Isto não tem tomado força nas políticas que a gente tem assistido. Então, é possível que depois haja Professora Lúcia, a gente não escuta. E agora? Sim. Eu já estou concluindo, não é? Considerar que temos hoje um problema imenso, não é, de saúde pública, de pandemia, não é? Mas que sobre este problema nós temos um problema de gestão do país, não é? Nós temos um problema de descaso, não é, dessa com a doença, porque descaso com as pessoas, né? Então, penso que chegou o momento em que esses dados precisam ser revelados de fato, e essa responsabilidade com essas pessoas em situações de vulnerabilidade tem de ser considerado. Agora, a gente sabe que a questão da vacinação não é um problema individual, não é? A vacinação é uma proteção coletiva, não é? Imagina-se que todos os esforços de um país seja para salvar a vida das pessoas. Então, fica aqui essas considerações. Eu acho que no debate a gente retoma um pouco mais, tá? E fico muito grata. Sinto por não dizer palavras mais interessantes, mais alegres, não é? E ainda bem que me antecedeu uma colega que foi preparando emocionalmente a gente para algumas coisas que, de fato, é preocupante e desastrosa. Obrigada. Obrigada, professora Lúcia. Eu acho que várias questões abordadas aí, a gente, né, precisam ser realmente aprofundadas, né, na discussão. Tanto a questão, por exemplo, da desigualdade, né, que é um fator importante, da pobreza. Nós que estamos na área de educação, as escolas públicas vai ter um atraso, aquele estudante de escola pública do ensino médio, do ensino fundamental, vai ter um atraso, quer dizer, nós vamos ter aí um índice educacional ainda pior do que principalmente a Bahia, que tem um dos piores índices educacionais do Brasil. Então, a gente também precisa fazer esta reflexão, né? Então, é um fator também psicológico sobre essas crianças que não têm tido a condição de ter acesso à escola. Por quê? Porque elas não têm acesso à internet. Se você tem um meio que é dessa forma, e crianças que estão nas zonas rurais. Então, quer dizer, é toda uma desigualdade mais aprofundada que nós estamos tendo com a Covid, ou então escancarando ainda mais essa desigualdade que já existia e que está se aprofundando. Eu acho que são questões muito relevantes que a senhora abordou e que a gente retoma aí ao debate. Eu vou colocar aqui alguns números acerca, para a gente começar aí o nosso debate, acerca aqui da região que eu estou, né? Eu sou da Universidade Estadual de Santa Cruz, aqui, né, em Ilhéus, Itabuna, a UESC, e a nossa região ela faz parte dentro de uma macro-região de saúde, que é a macro-região sul, né? E dentro dessa macro-região sul é uma região que os números que estão expressos são os números, vamos dizer, piores, né? Dentro do estado da Bahia,
além da região leste, que aí vai incluir Salvador, né, e aquelas regiões ali da região ao entorno ali de Salvador. Bom, então a gente tem aqui, por exemplo, nessa último boletim publicado, que foi no dia 19 de maio, nós temos aqui que a Bahia tem 6,11%, né, dos casos registrados do Brasil, a nossa macro-região tem 14,4% da Bahia, e esses números também, além dos casos, refletem também os mesmos percentuais em termos de óbitos, tanto relativo à Bahia quanto relativo ao Brasil. Então, a nossa macro-região, ela tem uma expressividade muito grande no número de casos e no número de óbitos. Além disso, nós temos aqui alguns municípios que se destacam, eu vou botar destaco entre aspas, porque não é um destaque que ninguém gostaria de estar, não é uma posição que eu acho que nenhum município gostaria de estar, mas nós temos aí 3 municípios, que é Itabuna, Ilhéus e Jequié, que tem havido uma expressividade no crescimento de casos, no crescimento de óbitos, e isso é algo que assim, nos chama muita atenção. Por quê? Porque se economicamente esses municípios também são dos mais relevantes dentro do Estado, a gente está falando também de impactos sobre o mercado de trabalho, sobre o emprego, sobre uma série de questões, e como é que isso vai refletir, por exemplo, da questão do ponto de vista do trabalhador. Imagine vocês que a gente faz um acompanhamento de custo da cesta básica de Ilhéus e Itabuna, que são apenas 12 itens, e esses 12 itens, eles refere-se se o trabalhador consumir na quantidade expressa pelo Decreto-Lei do governo de Getúlio Vargas, de 1938, ele gastaria mais de 40% de um salário mínimo líquido de R$ 1.017, R$ 1.017,50. Esses preços estão em crescimento. Imagine do ponto de vista, ele tem como substituir? E se ele não tem como substituir? O que ele vai fazer? Deixar de consumir. Se essa é uma quantidade mínima nutricional, imagino que ele já vai estar menos ainda com a quantidade em termos nutricional pior. Então, ele vai estar ainda mais vulnerável para a questão de quê? Da Covid. Quer dizer, dele ter Covid, ele vai estar ainda mais fragilizado em termos de saúde. Então, eu acho que a gente precisa retomar essa discussão a respeito da questão do emprego, do tipo de emprego, a questão do distanciamento social. A nossa macro-região, ela está numa faixa que é uma faixa vermelha. Nessa faixa vermelha, tem lá dizendo que as atividades não prioritárias, elas deveriam não funcionarem, né? Não funcionarem, e você ter horários especiais para aquelas atividades que são prioritárias. O problema é que do ponto de vista da identificação do que é prioritário e não, às vezes cai no que é econômico e não, que vem naquele negócio que a Lúcia abordou, salvar vidas ou salvar a economia. Parece que a gente está num impasse, né? Parece que a gente é jogado a esse impasse. Né? Então, eu acho que aqui a gente tem outras discussões mais profundas. A gente tem uma discussão da desigualdade, a gente tem a discussão da pobreza, a gente tem uma discussão da educação e a gente tem uma discussão de como é que isso está afetando a todos. E ele não afeta de maneira homogênea. Ele afeta de maneira bastante heterogênea. Por quê? Porque nós temos profundas desigualdades. Entre o maior e o menor salário no Brasil é uma distância muito grande. E é isso que faz com que as respostas que nós temos que dar, elas são muito distintas. Eu tenho colegas que, por exemplo, estão passando por processos de ansiedade. Né? Eu estou tentando levar, porque eu estou fazendo yoga, fazendo outras coisas para trabalhar a minha cabeça mesmo. Não sei se está boa, né, como a professora Yara falou, não. Mas a gente tenta, né? Tenta saber que o problema existe e tenta enfrentar esse problema. Eu tenho alunos, por exemplo, que mães estão internados. Eu tenho alunos que chegam e dizem, prof, eu vou ter que sair da aula porque meus dados móveis acabaram. O que é que eu posso fazer?
né? Então, assim, eu gravo a aula para que eles possam ter depois, mas eu não sei como é que eles estão apreendendo o que está sendo passado. Então, assim, são muitas questões que a gente precisa, eu acho que não tem fim, né? É um debate sem fim, mas eu gostaria que a professora Yara e a professora Lúcia retomassem um pouco desses pontos, mesmo sabendo que tudo é transitório, né? Tudo é transitório, né? A nossa passagem ela é transitória, tudo é transitório. Mas a gente tem que... Como é que a gente vai enfrentar efetivamente isso? Eu acho que essa questão, por exemplo, a questão psicológica mesmo, que é um fator tão relevante numa condição melhor de vida, numa qualidade melhor de vida da gente, a gente precisa dar condições a essas populações de camadas sociais inferiores a terem acesso. Será que elas têm acesso a isso? Né? Então, a gente vê, por exemplo, a PIC, né, que é essa política aí, de outros tipos de tratamentos de saúde, que entra a acupuntura, que entra massagem, que entra... Quem é que tem acesso a isso? Onde é que ela está? Quando a gente vai ver, ela está centralizada em Feira de Santana, em Itabuna, Vitória da Conquista, Ilhéus. Então, quer dizer, a gente continua a colocar uma diferença maior, cada vez maior. E o que a gente vê, índices de pobreza cada vez maior. Então, a professora Lúcia falou, né, quanto tempo que a gente vai demorar a atingir um patamar. Nós fizemos um estudo, só para vocês terem ideia, sem pandemia, com os dados até o último censo, que é 2010, que a gente tem, né? A gente ainda tem um problema que o censo 2020 a gente nem sabe se vai sair, quando vai sair. Para a gente atingir, quer dizer, a gente tirar essa desigualdade, a gente levaria 50 anos. Isso num trabalho que nós fizemos com os dados que a gente tinha, com as variáveis que nós estudamos. Imagine agora com toda essa complexidade maior e toda essa problemática maior. A gente ainda tem um outro problema de saúde. As pessoas que não estão com Covid e que têm doenças graves, elas estão em casa morrendo, porque elas têm medo de ir para os hospitais. Ou então esses hospitais, como foi falado lá em Teixeira de Freitas, você tem 100% da ocupação. Na nossa macro-região, ela está em torno de 80% a 90%. Então, imagine pessoas com outras doenças, com outros problemas de saúde, que também estão sendo afetados psicologicamente, afetados de uma maneira que eles vão ter que lidar da saúde e não estão podendo fazer o tratamento ou têm medo de fazer o tratamento. Né? Então, né, medo é sempre bom, né? Mas depende do tamanho do medo. Né? Esse medo é uma coisa importante para nos levar a superar, mas que medo é esse? Né? É um medo que nos está deixando distante socialmente, em luto constante e uma realidade que muito distante de tudo que a gente lidou no passado e que a gente nem sabe como é que vai ser o futuro. Então, parece que é um dia de cada vez que agora a gente tem que viver. Né? Então, eu peço que a professora Yara e a professora Lúcia retomem um pouco essas discussões. Então, eu começo com a professora Yara e depois a gente retoma com a professora Lúcia. Obrigada. Eu quero começar agradecendo mais uma vez, né, as belas palavras, apesar de tristes, né, que nós precisamos entender nesse momento, né, que a professora Lúcia e que a professora Mônica estão trazendo para a gente. Realmente, existe uma questão bem generalizada, que é esse entendimento dessa pandemia. A gente, muitas vezes, tem vivido constantemente informações que têm trazido dados, né, não oficiais, que fazem com que muitas pessoas ainda nem entendam o que está acontecendo. Né? Nós estamos negando uma realidade pela dureza que ela tem sido. E nessa realidade, quando eu falei que nós não estamos no mesmo barco, apesar de estarmos na mesma tempestade, essa situação tem revelado que algumas pessoas estão de transatlântico, outras estão de jatinho, outras estão de caiaque, outras não estão em nada. Estão em alto mar, à deriva. As nossas desigualdades, elas só estão aumentando. Nós estamos vivenciando constantemente uma
um questionamento que é perverso, que é salvar vidas ou salvar a economia. O que é que esse questionamento traz para a gente? Uma noção que revela justamente uma economia que não considera o ser humano como parte participante dela. É uma economia que coloca aqui, né, a grande questão do capitalismo, que é a oposição entre o ser humano e o capital. Então, é um questionamento que assim, é incabível nesse momento, porque não existe economia sem seres humanos. Então, é um questionamento completamente irreal e ilusório, né, e que vem mostrando a perversidade das nossas relações sociais, econômicas e políticas. Então, é um questionamento entre as pessoas e o capital. E a quem pertence o capital? Então, quando se fala em salvar a economia, está, na verdade, se afirmando que vão salvar aquelas pessoas que são detentoras do capital, não aquelas pessoas que são empobrecidas pelo próprio capital. Quando se fala, por outro lado, que vidas importam, não são todas as vidas que importam, porque algumas vidas se importam mais do que outras. Infelizmente, algumas vidas valem mais do que outras. Então, quando a gente olha em relação ao medo, muitas vezes nós estamos com medo do outro humano, não do humano. Tem um barulho que eu não sei identificar onde é, mas tem um barulho. E a gente não conseguiu ver essa última fala, professora Yara. Eu fechei meu microfone para tentar identificar se era aqui. Acho que parou. Então, eu estava falando, né, que quando a gente ouve, né, essa frase, né, que as vidas importam, não são todas as vidas que importam, porque na nossa sociedade, na nossa cultura, algumas vidas valem mais do que outras vidas, né? E a nossa herança histórica, cultural, faz com que a gente não considere todos os humanos ainda enquanto iguais. Então, a desigualdade ela não é só econômica, é uma desigualdade também na humanidade. Então, pensar, né, quando a gente pensa assim, poxa, essas pessoas que estão adoecendo, né, e que a gente ainda não sabe quais são as sequelas que a Covid tem deixado, são aquelas situações que a gente vai olhar para quando a pandemia passar de maneira mais esclarecedora. Muitas pessoas, eu falo sempre da psicologia, infelizmente, essa minha área ainda é uma área muito elitista, é uma área que ainda não chegou no cotidiano, é uma área que ainda não chegou nas classes empobrecidas, e que nós precisamos estar constantemente pensar maneiras de fazer a psicologia sair dos seus consultórios e chegar até as pessoas comuns no dia a dia. E nesse momento, né, quando eu falo dessa pandemia, desse transtorno mental, eu acho que é o grande momento que a psicologia pode estar fazendo essa reviravolta. Está entrando de uma forma muito mais forte, muito mais atuante nas políticas públicas, para justamente estar dando acesso para que a gente possa estar também psicoeducando as pessoas para cuidar das emoções. E o que é que tem acontecido também, por outro lado? Aquelas pessoas que têm acesso a algumas informações e a outros recursos, estão desenvolvendo estratégias de enfrentamento, que, na verdade, são estratégias para a gente sobreviver, mas sobreviver mantendo a situação. Então, a gente precisa, para além disso, também pensar que a mudança precisa ser do contexto. Quando a gente pensa em vacina, né, muitas vezes até dá uma angústia no coração, né, porque a gente ainda nem está avançando muito, a gente já está chegando numa terceira onda. Né? Pensar numa educação é inconsequente a gente pensar retorno de aula presencial, porque não é retorno de aula, né? Mas pensar retorno de aula presencial sem vacina nas crianças.
A gente tem falado da vacina dos professores, dos profissionais de educação, extremamente necessário, mas é justamente tapar o sol com a peneira, a gente pensar em retorno de aula presencial com esses meninos, com essas meninas, que vão estar o tempo inteiro se abraçando, se agarrando, né? Colocando em risco toda a família mais uma vez, porque a gente não tem nenhuma garantia de sobrevivência com a vacina. E, por fim, né, registrar aqui mais uma luta política que a gente precisa ter, que é o fortalecimento do SUS nesse momento. Nós já temos, né, há alguns anos, a necessidade da implantação das práticas integrativas, que seria uma possibilidade maior de amplitude de acesso para essas pessoas sem condições econômicas de estarem pagando por tratamento no setor privado, né? E nós estamos vivendo, infelizmente, um enfraquecimento não apenas econômico, político, mas um enfraquecimento da confiança, né? E quando nós estudamos confiança, sem a confiança, sem a credibilidade, não existe a legitimidade da ação. Então, o fortalecimento do SUS é mais uma postura política que a gente precisa ter nesse momento. E só assim a gente vai poder, eu espero que breve, sonhar sonhos coletivos, porque enquanto cada um estiver pensando só em si, enquanto esse questionamento entre a vida e a economia existir, infelizmente nós estaremos na contramão da saída. Obrigada, professora. Talvez uma questão é a gente não falar em óbitos, né? Falar em perdas de consumidores. Quem sabe assim eles vão entender que aquilo ali são consumidores, entre aspas, né? Porque senão, será que vão entender? Bom, passa a palavra aí à professora. Está desligado. Professora Lúcia, eu acho que é o pluguezinho do seu fone encaixado no computador. Tenta tirar e encaixar bem e não mexer nele, que ele... Agora, abrir seu microfone, por favor. E aí? Sim. Ok. Ser breve. Obrigada, Edgar. Então, agradecer mais uma vez, né, esse diálogo com vocês. É reconfortante a gente poder debater as preocupações tão graves que nos assola do ponto de vista coletivo e individualmente. Mônica toca numa questão que é a educação, é uma questão que me é muito cara, né? Já estou na educação já há mais de 30 anos, e aí a gente vai pensar um pouquinho como essa educação poderia, e que tipo de educação é essa, não é, que poderia contribuir. Aí a professora que me antecedeu também coloca a importância do SUS, não é? A importância do investimento maior na população maior, não é? Na população de maior necessidade nesse país. Quer dizer, por menos consciência que a gente tenha, é preciso entender que agora é tudo ou nada, não é? Não há tempo para a gente pensar se vamos estruturar a economia, se vamos ser, que país que vamos ser. Agora é tempo de salvar as vidas, é tempo de acolher as pessoas. E a educação, no meu entendimento, e aí impossível voltar às aulas sem vacinação, eu acho que é vacina para todo mundo logo, não é? E eu acho que o Brasil tem condições. Eu acho que a estrutura, eu tenho visto assim uma estrutura dos profissionais da saúde muitíssimo interessante. É emocionante ver, não é? Como os profissionais da saúde que estão nessa linha de frente estão tocados pela situação e dando o seu melhor.
Então, nesse sentido, eu acho que o Brasil tem condições de vacinar todo mundo. A gente está vendo aí que as doses chegam nos municípios e na segunda semana já tem 90 e tantos por cento de vacina efetuada. Então, veja que nós temos. O esforço humano brasileiro é grande, embora atualmente criaram aí uma condição, né? uma imagem do brasileiro como alguém irresponsável, como alguém que... Enfim, e não é nada disso, não é nada disso. Na pandemia, a gente vai ver como tem solidariedade e como a gente tem se valido dessa nossa característica, não é? Então, eu penso que a educação agora, essa educação não é aquela mesma educação que a gente trabalhava presencialmente, mas é uma educação que pode, de alguma forma, manter o vínculo com essa geração, com esses jovens, com esse adolescente, não é? Então, é preciso que nós, os professores, sintetize e aprofunde questões, não é? Vamos dizer assim, que a gente limpa a área da educação, estabelece a interação, não é? E a escuta e também, vamos dizer assim, a conversa, o diálogo com essa juventude que está abandonada. Eu fico imaginando, eu tenho 2 adolescentes em casa, o que significa ter passado 2 anos da adolescência, ou 3 ou 4, ninguém sabe, numa pandemia, não é? É absurdo, porque meus filhos, eles chegaram num ponto que eles não querem sair de jeito nenhum, para nada, absolutamente para nada. Né? E eu fico imaginando que impacto é isso na vida do adolescente, e mais ainda, que impacto é isso na vida de um adolescente que nem em casa pode ficar, não é? Que impacto é esse na vida do adolescente que toma um tiro na cabeça ao sair na esquina, ou ao ficar na janela de sua casa, não é? Então, eu penso que essa educação agora é uma educação que precisa chegar aí, que precisa conversar sobre isso, que precisa, vamos dizer assim, dizer da importância e do sentido da vida, porque as pessoas começam a acreditar que a vida nem tem mais sentido, não é? Isso talvez seja das piores coisas que possam nos acontecer, é perder a esperança. Então, eu acho que hoje, não é? Assim como os profissionais da saúde que diretamente se toca nessa situação e você vê, de fato, uma preocupação humana ali, a maior parte das áreas tem que se voltar a isso, não é? Hoje, a pandemia do Covid-19 é um tema que tem que ser interdisciplinar e tem que ter investimento em todas as áreas, de todas as formas. Não é mais possível você começar uma aula sem perguntar por que seu aluno está fora da câmara. Por que seu aluno não pode abrir a câmara? Porque ele tá ali com várias pessoas ao lado dele. Ele tem um único cômodo ou 2 cômodos na casa dele. Então, ele não pode abrir a câmara. Não adianta você ficar aqui conjecturando atrás por que o menino não abriu a câmara. Não, vamos pensar a partir desse menino que não abre a câmara e não vai abrir. Não vai abrir porque tem barulho de panela, tem a mãe cozinhando, tem não sei o quê, tem um cachorro, tem tudo isso. E tem uma vida ali atrás. E uma vida que está em condições vulneráveis. Então, eu penso que essa é a educação de acolhimento, é uma educação de preservação da vida e é a educação de respeito social, que a gente, mais do que nunca, não é? Essa educação humanizadora, talvez mais do que nunca precisamos de Paulo Freire, não é? Nessa perspectiva de humanizar e acolher. Eu penso que talvez seja aquilo que eu não pude explorar, né, na minha fala, que eu vinha dando os dados, e aí ficou essa parte da educação, eu acabei assumindo que é isto que Mônica solicita. E afora isto, o que será depois da pandemia, não é? Depois da pandemia vem todos os impactos dessa pandemia, não é? Emocionais, econômicos, sociais, não é? De um país que vai precisar se reconstruir, de um mundo que vai precisar se reconstruir,
Mas hoje é importante pensar que a classe rica no Brasil está indo viajar e se vacinar, não é? Todo mundo faz um pacote agora e vacina nos Estados Unidos, não é? E que a classe média e todos os povos vulneráveis, não é, da classe pobre, está à mercê dessa avalanche louca, não é, que estamos vivendo, desse naufrágio, não é, e desse descaso, desse desrespeito à vida humana que Imembe vai chamar de necropolítica. Então, penso que a reação é essa, a reação ela é prática, ela é conceitual e ela é, sobretudo, política. É isso. Seu microfone, Mônica. Eu gostaria de aproveitar só um pouquinho nessa reflexão da professora Lúcia, quando a gente pensa nessa necessidade de reconstruir o país e trazer aqui, compartilhar um fenômeno que já está acontecendo com aquelas pessoas que já tiveram a Covid. 80% das pessoas, elas tiveram a Covid e não precisaram de nenhum tipo de tratamento hospitalar. Tipo assim, ficaram tratando em casa. Porém, nós temos encontrado 80%, desses 80% estão desenvolvendo a chamada síndrome pós-Covid. O que é isso? São as sequelas orgânicas que estão sendo agora descobertas, identificadas por aquelas pessoas que não precisaram, muitas vezes, nem de internamento médico hospitalar. Então, já se sabe que essas alterações trazidas pelo coronavírus são alterações de âmbito generalizado no que se refere à constituição do sangue, então são alterações hematológicas, e que essas alterações elas vão se configurando por todo o corpo. Mesmo com prejuízo pulmonar, que nós já conhecemos, hoje a identificação é que o cérebro seja o órgão mais danificado, uma vez que com essas alterações hematológicas, muitas pessoas estão desenvolvendo microcoagulações que estão comprometendo todas as áreas cerebrais. E, a partir daí, nós estamos tendo comprometimento das funções psicológicas devido a essas alterações neurológicas, que envolvem perda de memória, alteração no comportamento volitivo. O que é isso? As funções executivas de planejamento, de execução, de vontade para fazer as coisas estão sendo comprometidas. A gente está tendo a memória, esse resgate da informação com alterações também. Algumas pessoas apresentando fibrose em diversos órgãos do corpo e ainda alterações de maneira mais específicas, dependendo da constituição do próprio organismo. Então, não é só passar a Covid. E já, enquanto ela ainda não passou, a gente já está tendo que lidar com essas consequências, com essas sequelas, que vão ficar de uma maneira bastante evidente, porque já está acontecendo isso em diversas populações, e isso também não é de maneira igual, isso também tem aparecido de maneira desigual, uma vez que quanto mais cuidados relacionados a esse corpo, quanto mais uma saúde integral, mais esse sistema imunológico tem condição de vivenciar, de experienciar a Covid. Enquanto aqueles organismos já comprometidos com a sua imunidade, aí com as comorbidades já existentes, têm apresentado dados que vão requerer cuidados ainda mais especializados. Então, lidar e pensar essas consequências no que se refere à educação, à aprendizagem, porque muitos são jovens e ainda estão em idade escolar, como é que vai ser a entrada dessas pessoas no mercado de trabalho com comprometimentos já tão severos e como é que a gente vai pensar estratégias de cuidados e de intervenções
multiprofissionais, porque muitas vezes se precisa de terapeuta ocupacional, de psicopedagogo, de fonoaudiólogo, de psicólogo, né, de fisioterapeutas, para a gente estar trabalhando para desenvolver a saúde nessas pessoas com um nível de comprometimento bastante severo, mesmo após ter vivenciado a COVID sem comprometimento de sintomatologia durante a experiência. Obrigada, professora Yara, pela complementação aí. Eu acho que são abordagens muito interessantes. Eu acho que essa discussão aqui é uma discussão sem fim, né? Sem fim no sentido de que a gente tem muita coisa para falar. E nesse momento eu vou abrir aqui para os demais que estão participando, né, dessa 12ª rodada, né, de discussão acerca da Covid, para ver se tem algumas questões ou algumas outras abordagens aí. Abro para todos. Peço, por gentileza, que se identifique. Tenho aqui o Gabriel, né? Eu estou vendo aqui, Gabriel. Se identifique e pode fazer a sua pergunta. Obrigada. Eu vi que Edgar levantou a mão primeiro, então se ele quiser passar na frente... Ah, ok. Por favor, Gabriel. Edgar, desculpa, eu não vi, Edgar. Bom, Gabriel, por favor, você já estava na frente aí, tranquilo. Tranquilo. Em primeiro lugar, bom dia, né, a todo mundo, especialmente as professoras. Está sendo muito bom, boa discussão. E segundo, desculpa que onde eu tenho câmera, meu áudio é ruim, onde o meu áudio é bom, eu não tenho câmera, então eu não vou poder mostrar meu rosto. Mas eu queria, na verdade não é uma pergunta propriamente, mas eu queria falar um pouco, levantar um pouco a discussão sobre 2 pontos que Lúcia trouxe. Um é um pouco sobre a necropolítica e outro, ela tocou no assunto, não chegou a desenvolver, mas na individualização da culpa que a gente está vendo, né? Que é profundamente injusto. Eu acho que essas 2 coisas, inclusive, têm relação. É o que eu vou falar um pouco. Então, eu acho que a epidemia, né, a pandemia, principalmente aqui no Brasil, ela coloca ela mostra uma coisa, uma chaga histórica, que muita gente não gosta de chamar assim, mas eu chamo. A gente é forjado na eugenia. O Brasil, o processo de formação social brasileiro é eugênico. Muita gente não gosta disso porque somos miscigenados, mas até a nossa própria miscigenação foi eugênica. Ela foi feita de modo a apagar determinadas etnias, determinadas cores e culturas. Isso é muito forte. E a gente vê isso durante toda a nossa história, sob diferentes formas, né? Mais ou menos veladas. E acredito que o próprio enfrentamento à pandemia mostra muito isso. Apesar de, como todos vocês falaram, é desigual. O vírus afeta de maneira desigual. Por mais que ele seja capaz biologicamente de afetar de maneira praticamente igual qualquer um ou qualquer uma, determinadas populações estão mais vulneráveis. E aí também eu faço um pouco a ponte com essa individualização das responsabilidades, porque eu tenho visto muito por parte de prefeitos e governadores, né, de vários estados e várias cidades, mesmo não tendo uma política pública forte, está declarando coisas como estamos fazendo de tudo, o problema são os paredões. Eu queria muito destacar o que está por trás dessa frase, porque eu não vou apoiar jamais alguém que faz paredão, mas porque você isenta uma responsabilidade pública para você individualizar e você fala do paredão, mas você não fala de uma festa de rico,
Paredão tem lugar, tem cor, tem classe. E eu gostaria de chamar a atenção para isso. A mesma coisa é quando você vê que os primeiros a fechar são parques e praias, depois os shoppings. Os shoppings são os primeiros a abrir. Ou seja, você tem claramente uma preferência do privado pelo público, em detrimento do público. Então, eu faço essa crítica ao nosso enfrentamento da pandemia, em todos os níveis, chamando a atenção para isso, que é uma chaga histórica. Vivemos um processo de necropolítica, sim, a gente sabe como e quem afeta mais, e não só como quem afeta mais, como as soluções também afetam pessoas diferentes, melhoram ou pioram as situações diferentes. Me recordo da última rodada acho que foi Jânio, que falou da importância tanto das políticas universais, precisam ser ampliadas, mas também de políticas focadas. A gente precisa fazer determinados estudos etnográficos para entender como a pandemia afeta cada grupo, porque grupos diferentes, culturas diferentes, cores diferentes, gênero e classe são afetados de maneira diferente. A gente precisa entender, porque ele é da região do Recôncavo, que tem uma miríade ali cultural imensa, e a gente precisa entender aquilo ali para poder ter políticas públicas direcionadas e saber como é que funciona, né? É aí um pouco da reflexão que eu trago. Ok. Eu vou pedir ao Edgar e depois aí eu abro a palavra novamente. Eu vou começar pela professora Lúcia e depois eu sigo para a professora Yara. Posso falar agora? Bom, primeiro o seguinte, eu acho que vocês fizeram reflexões sensacionais. Parabéns a todas as meninas que fizeram isso é uma reflexão inteligente, com bases científicas e que faz a gente ter aqui um ambiente diferenciado do que a grande imprensa está falando, não é? Isso é muito interessante. O que é que a grande imprensa está pensando? É na vacinação somente, naqueles quantas vacinas vão chegar, faltou vacina, etc. e tal, papapá. O que a gente está dizendo, o que vocês disseram, que eu tendo a concordar totalmente, se estivermos errados, estamos todos, mas o que a gente está falando é sobre o fato de que essa pandemia realçou as desigualdades e que isso mata a gente, que isso morre mais gente pobre, negros, porque são pobres, que já vêm de um processo de desenvolvimento de marginalização dos negros e dos pardos há séculos, e que os resultados agora a pandemia mostrou. Entendeu? São mais pobres e morrem mais, porque moram pior, têm menos acesso à educação, têm menos acesso à saúde. O que a gente está dizendo, o que a professora Yara disse, é que temos problemas sérios na faxina. Tem uma expressão bacana de que depois da tempestade vem a faxina. Nessa faxina, nós temos que observar esses efeitos dessa pandemia, e temos que tratar seriamente do papel do Estado, não é? No enfrentamento das desigualdades, no enfrentamento do acesso à saúde para as pessoas com essa imensa desigualdade que nós temos de educação, etc. e tal. Temos que dar ênfase desde já. Se o problema resolve, pelo menos uma parte acha que resolve com a vacinação, eu não acredito
que resolva com a vacinação, tem muita gente que mostra que a vacina não resolve, entendeu? E nós temos, a essa altura, problemas que precisam entrar na pauta desde já, que vocês estão levantando, que são essas questões, por exemplo, Yara levantou a questão do SUS. Tem movimentos aí para acabar com o SUS, para acabar com a presença do Estado. É um horror. Na pandemia, parece que tem gente que quer matar ainda mais, por mais que esteja se provando cada dia que esta postura, digamos assim, do governo federal é uma postura de negar e que isso terminou trazendo esse número de mortes. Mas, desculpa me estender numa pergunta dessa, eu só queria dizer isso porque eu achei fantástica a apresentação de vocês, as análises que vocês fizeram, e eu acho que a gente tem que mandar isso para a Secretaria da Saúde, mandar não só para a Secretaria de Saúde, mas como de Educação, para outros lugares. Vamos tentar fazer isso. Eu fiquei com uma coisinha aqui na cabeça, porque a professora Yara comentou sobre fez uma figura, criou uma figura muito interessante aí nós estamos na mesma pandemia, mas estamos em barcos diferentes. Tem uns que andam de transatlântico, tem outros que andam de caiaque. E tem também, assim, algumas questões que nessa formação histórica regional diferenciada, pode ser também que digamos assim, essa condição cultural pode ter interferido, digamos, no enfrentamento desta pandemia. Desculpe se eu vou lhe deixar numa situação, Yara, como se chama, uma saia justa, mas não sei se você poderia comentar um pouco se essa condição histórica de ocupação do território baiano, onde você tem, digamos assim, uma região muito relativamente desenvolvida, industrial, mas que tem uma formação cultural que traz uma carga histórica muito interessante, muito bacana, não é? Que tem comportamentos culturais também diferentes, que é essa região do Recôncavo. Se isso faz diferença para determinadas regiões do semiárido que conviveram com a pobreza, que convive com sol, chuva, com pobreza extrema e pobreza mais extrema, e se isso também pode ter relação com, digamos, a questão cultural da turma lá do agronegócio, que é bastante mecanizado e que tem pouca relação com o volume de emprego, de mão de obra, etc., e tal, que pode também ter vindo de regiões com culturas muito diferentes. Será que é possível fazer uma associação desse tipo, Yara? Então, professor, né? Quando eu falo que nós estamos na mesma tempestade, mas não estamos no mesmo barco, é porque nós já vivemos assim há muito tempo, né? A chuva só está trazendo mais necessidades para algumas pessoas do que para outras, porque para outras pessoas a vida não mudou, né? Essa coisa também que muitas vezes a gente ouviu falar ano passado, vamos sair melhor disso. Não, porque para algumas classes sociais, para algumas categorias de pessoas, nunca teve ruim a pandemia. E aí, professor, eu fico aqui questionando um termo que a gente fala muito e que eu fico pensando quais são os parâmetros que a gente usa para conceituar, que é a questão da vulnerabilidade. Então, por quê? Porque quando a gente tem uma situação como essa pandemia, a nossa experiência ela é perpassada pela nossa vivência real. Então, se eu tenho uma situação que já vive uma situação de pobreza extrema, né, como acontece muito aqui na minha região, acontecia mais, mas ainda acontece, aquelas pessoas, independente da idade, elas estarão em condições de vulnerabilidade de adoecimento muito maior. Até pela própria condição do organismo, até pela situação
imunidade, porque aquelas pessoas já estão em vulnerabilidade de vida em determinada situação. Quando a gente tem uma tempestade como essa, nós temos situações e problemas que já estão regionalizados, né? Que são, algumas vezes, um exemplo, nós não nos atentamos aos perigos da superlotação dos transportes públicos e que continua existindo. Aquelas pessoas estão muito mais em vulnerabilidade do que eu, por exemplo, que estou em home office, independente da idade. E aquelas pessoas que estão lá fazem parte de um segmento da população que também sempre esteve em mais vulnerabilidade do que muitos de nós. Então, nós só temos agora, digamos assim, outros parâmetros, porque a gente está vivendo uma situação de morte, e que é um outro fenômeno que a gente não fala, porque nós vivemos um imperativo de que a gente tem que estar feliz sempre, de que a gente tem que estar sempre jovem, enquanto até o ato de morrer é desigual. Nós não morremos nas mesmas condições. Então, quando a gente pensa em problemas, eles já são regionalizados. E aí existem duas questões, que é qual é a nossa capacidade regional de resolver os nossos problemas. E aí essa nossa capacidade envolve principalmente a educação. Não tem como a gente falar de um tema sem falar de outro, né? Uma nossa educação que envolve inteligência cognitiva, que é resolução de problema, tomada de decisão, a nossa educação emocional, para ter condição para resolver o problema, porque não adianta só o conhecimento técnico, a gente precisa ter esse pano de fundo também. E, além da educação, a capacidade da gente lidar com os nossos recursos, que muitas vezes, muitas regiões não possuem a capacidade de produzir os próprios recursos, sendo necessária aí uma intervenção da gestão estadual, da gestão federal, para dar condição para que esses problemas sejam resolvidos. Então, de certa forma, né, a gente tem lidado de uma maneira diferente com situações que sempre existiram, só que, infelizmente, com muito mais dor. Professora Lúcia? Bom, eu vou tentar aqui pegar uma síntese do que Gabriel coloca e do que depois conclui Edgar. Não é? A professora acabou de colocar, né, essa importância da educação. E aí, só para a gente ver nessa provocação, o que significa a perseguição hoje às universidades, não é? O que significa hoje a Universidade Federal da Bahia não ter dinheiro para abrir as portas no próximo semestre, não é? O que significa a Universidade Federal do Rio de Janeiro estar naquelas condições e todas as universidades, não é? O que significa hoje para mim ter 50% dos meus alunos em casa porque não tem equipamento para estar junto, então já não fizeram a matrícula, não é? Então, a gente já falava já antes da pandemia, a gente já previa... Seu áudio, professora. Está mudo de novo, Lúcia. Pega no plugzinho de novo. Não. É mau contato. Continuamos sem ouvir. Pode ser no plug que encaixa no fone de ouvido. Sim. Aqui. Nada ainda? Agora sim. Mas também esse programa Meet, que a gente usa também na UNEB, esse programa Teams, está meio complicado. Toda vez que eu entro nele, ele está pesando demais já, né? Acho que muita gente usando. Mas, bom, eu vou tentar fazer essa síntese aí
do que questiona Gabriel, como a questão da culpa, né, que se joga sempre ao prejudicado, não é? Sempre a vítima é a culpa, não é? O que significa essa política, essa situação de necropolítica, e também o que Edgar coloca aí como todas esses desinvestimentos, né, para não dizer outra coisa, que a gente vem assistindo, quer da educação, quer da saúde, não é? O que significa isto justamente numa pandemia? E a gente ainda pergunta, onde está o dinheiro, não é, que a gente trabalhava, que investia nas escolas, nas universidades, com papel higiênico, com limpeza, com isso, com aquilo, não é? Então, a grosso modo, se você for pegar tudo isso, a gente também não sabe. No fundo, a gente não sabe de muita coisa, a gente só vê e assiste e também está exposto a um projeto que a gente hoje, olhando de cima, vê que isto é um projeto. Isto não é alguma coisa somente aleatória, não é? Então, e que historicamente a gente vem assistindo no mundo os grandes momentos de morte em massa, né, da população, e eu já citei aqui o caso da Alemanha, um período, depois a gente vê na colônia, não é? E aí é interessante como vários autores confirmam isso com esse mito da democracia racial, por exemplo. Você, mas tem o casamento, o Brasil, o racismo é mais ou menos assim, não é? Não vê que a mulher, não é? Tem sempre o mulato, a gente conseguiu embranquecer a população, não é? À custa de estrupos da mulher negra. Isso é importante a gente entender que essas técnicas de tortura, ela tem sido aprimorada, não é? E tem sido, a gente tem vivido isto. Então, hoje, pensar que uma família perde um ente querido, e agora está morrendo os nossos jovens também de Covid, né? E que sequer pode enterrar, sequer pode fazer o luto, é uma técnica de tortura que bem moderna, né? Bem moderna, que já atinge diretamente toda a parte cultural e psicológica e emocional. Então, eu quero dizer para o Gabriel que, de fato, é um projeto. O que, é claro que a gente ainda não consegue analisar com todos os detalhes que necessita, porque a gente está no meio dessa avalanche. Mas, com certeza, a necropolítica é hoje um projeto de, vamos dizer assim, silenciamento, né, em massa, como a gente vem assistindo, no caso do Brasil, desde o período da colônia. Então, é isso. Claro, e aí a gente precisa criar um comportamento e uma justificativa, não é, para isso. Então, é o menino que saiu, é o paredão, não é? É a vítima, também ele só vivia na rua, também nunca usou máscara, como se isso fosse possível, não é? Como se não pudesse entender o contexto de cada um que naquele momento não usou máscara ou que foi no paredão. O que essa figura está vivendo, não é? Será que a sua casa não é muito pior? Os riscos que ele está em casa não é muito pior que o próprio paredão? E ele faz esse balizamento e vê que isso é tudo um absurdo na condição dele? Então, não é? Ele pensa, eu vou todo dia com o ônibus lotado para o trabalho, a professora acabou de colocar, agora eu não posso ir para o paredão? Né? Todos os dias eu estou absolutamente exposto. E uma vez por mês eu vou no paredão. Então, quer dizer, é só mais um detalhe aí na minha exposição, não é, na minha vulnerabilidade frente a um problema que é absolutamente grave. É claro que isso não justifica, não é? E é claro que a educação pode ajudar nesse sentido. Quando a gente fala dessa preservação da vida, eu sempre gosto de citar essa questão da Conceição Evaristo, né? Quando ela diz, olha, eles combinaram de nos matar, mas a gente combinou de resistir. A gente combinou e a gente apostou nisso. Então, eu acho que a educação
tem que apostar, tem que ter esperança, tem que combinar e tem que tramar a vida da gente. Não é? Se eles estão tramando a nossa morte, é preciso que a gente trame a vida, é preciso que a gente invista nela. E esse autocuidado faz parte disso, porque faz parte de uma consciência também pessoal e coletiva. E aí eu penso que, quando eu digo que esta educação precisa ser diferente, é nessa direção. É isso. Bom, eu acho que aqui a gente tem abordagens, né? Acho que muito, muito legais. Eu fiquei pensando em dois aspectos que foram abordados pela professora Yara e pela professora Lúcia. Uma acerca da faxina, né? Que faxina vai ser essa depois da tempestade? Porque a gente pode jogar muita coisa por debaixo do tapete, né? É uma faxina, não sei como é que vai ser, né? Porque para mostrar pode ser que está tudo lindo e maravilhoso, e debaixo do tapete muitas coisas estão escondidas, né? E uma outra questão, com a pergunta do Gabriel e a abordagem que a professora Lúcia deu, eu fiquei pensando em alguns estudos que a gente tem visto, que é a chamada financiarização das políticas sociais, né? Então, eu acho que essa discussão, quando a gente fala de vidas e economia, salvar vidas, salvar a economia, a gente está muito dentro dessa abordagem da financiarização das políticas sociais, né? Então, o que eu faço? Eu privatizo e aí eu dou bolsa, né? Eu crio condições lá da saúde. Então, quer dizer, eu estou privatizando todas as políticas sociais, ou estou financiarizando, né, essas políticas sociais, que é um mecanismo de privatização, né? Então, eu acho que e esse custo vai caber a quem mais? Quem é que vai ser o mais penalizado com essa financiarização que vem ocorrendo das políticas sociais ao longo desses últimos tempos? Então, a gente precisa refletir também acerca disso, né? Então, eu acho que está se aprofundando mais várias questões que já eram muito claras, como bem colocaram as professoras, que só elas talvez estejam mais claras para nós, elas talvez estejam mais escancaradas para nós, mas que elas sempre existiram, né? Então, eu acho que a gente precisa ver que uma política, ao ser traçada, ela tem que perceber que nós somos o quê? Heterogêneos. Então, faz uma política que é igual para todo mundo, como se nós fôssemos iguais, nós somos distintos, né? Então, isso tem que ser a sensibilidade ou essa humanização da própria política, né? Então, eu acho que a gente precisa refletir e discutir também essas questões, né? Que tipo de política, como é que a gente vai abordar esses diversos problemas que são resultados da Covid, que já vinham e que foram aprofundados, né? Então, o que a gente viu é que a política que estava, ela não estava adequada. Ela não se mostrou adequada. Então, o que a gente precisa fazer? Como é que a gente vai fazer? Né? Que instrumento, ou que ferramentas, ou que estratégias devem ser tomadas? Então, são questões que a gente precisa aprofundar na discussão para tentar encontrar uma saída ou caminhos, né? Não precisa ser um único caminho, mas quais caminhos que a gente pode percorrer de uma maneira menos dolorida, né, menos sacrificante para toda a população. Bom, eu abro aqui, se mais alguém quer fazer alguma intervenção, alguma abordagem, se não, eu passo a palavra às professoras para que elas possam fazer uma síntese, um fechamento de todas essas discussões. Está aberta e franqueada a palavra se alguém quiser fazer mais alguma intervenção. O povo está tímido, né? Depois de falar de tanta tristeza, acho que a gente fica também um pouco abalado emocionalmente, né? Isso abala a gente, né? Então, acho que a gente acaba refletindo tantas coisas, passam tantas coisas na cabeça que às vezes a gente, né, discute mais o que nesse caminhão de problemas que a gente está trazendo aqui, né? Mas Edgar está aí, ele vai... Não, eu só queria fazer um comentário sobre esse último aspecto que você fez, Mônica, porque eu acho que você
terminou muito bem aí, que é o fato do seguinte, eu acho que a gente tem que partir dessa constatação e chegar a discutir e daí. A faxina precisa ser concreta, a gente precisa trabalhar com aqueles aspectos que podem transformar a realidade. Eu tenho, agora estudando a China, eu percebo que eles traçam estratégias gerais para o desenvolvimento da China e vão até a casa do aldeão, vão até atender a uma família. É uma pessoa que, às vezes, acompanha a saída dessa família da pobreza. Isso é uma política pública. Se a gente também não fizer, Mônica, se eu estou entendendo a sua mensagem, é preciso que a gente pense da estratégia geral e vá até lá embaixo para fazer defesas concretas de como é que as coisas chegam às pessoas. Esse esforço a gente está tentando fazer nesse projeto novo de regiões integradas, que todas vocês estão, de uma certa forma, envolvidos. A gente está querendo pensar como é que essa faxina pode ser feita, entendeu? Isso é um desafio bacana, mas eu não fico esmurecido, não. Eu não sou disso, não. Mesmo porque eu já estou nesse negócio há muito tempo, e se fosse por pancada, eu já tinha me aposentado há muitos anos. Então, eu quero dizer que cada vez que acontecem essas coisas, eu me animo mais para reagir. Eu estou disposto a isso aí, tá certo? Muito obrigado e parabéns a vocês mais uma vez. Foi sensacional. Bom, obrigada, Edgar. Eu acho que foi realmente uma rodada muito interessante, com abordagens que as três fizeram muito interessantes. E eu acho que daqui para frente a gente tentar ir, vamos dizer, funilando um pouco mais essa discussão, né? De buscar alternativas, de buscar estratégias. Eu acho que aqui esse momento, é um momento de reflexão, é um momento de pessoas que pensam ou iguais ou diferentes, e isso é importante na discussão, né? A gente pensar diferente ou a gente ver uma mesma questão sobre prismas diferentes, sobre abordagens diferentes, porque nós somos diferentes, temos conhecimentos diferentes, e isso eu acho que é mais uma complementação do que uma separação, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que foram discussões bastante enriquecedoras. Eu passo, então, a palavra às professoras para que possam fazer um fechamento ou alguma outra questão que queiram ainda comentar. E, após as duas abordagens, eu faço, então, o encerramento dessa 12ª rodada de discussão a respeito da Covid-19. Professoras. Pode ser, professor. Eu vou começar com a professora Lúcia, porque eu comecei com a professora Yara, então eu vou finalizar com a professora Yara, que iniciou, e passo a palavra, então, à professora Lúcia. Eu acho que eu quero parabenizar a iniciativa, né, do SEI, do Edgar, de todo esse pessoal aí que está nessa luta aí, discutindo e tentando informar a população, tentando formar a população, não é? Dizer que eu acho que a gente talvez tenha poucas saídas. Então, quando o Edgar diz assim, olha, a vacina não que a gente nesse momento tem. Então, até do ponto de vista para a gente acreditar que tem saída, é possível, não é? É preciso a gente pensar. Sim, ela pode ter consequências, não é? Mas é preciso, é a única hoje que a ciência conseguiu. Então, esse todo investimento na educação e na ciência e na pesquisa, eu penso que está na hora da gente fazer esse esforço no Brasil, não é? Se a gente não tem um projeto acabado sobre isto, que venha de cima, mas eu acho que a gente tem que começar a construir nós próprios, não é? Porque nós não temos saída que não a luta. Então, eu penso que hoje
a gente é um momento desse investimento, é um momento de arregaçar as mangas e de qualquer jeito ir à luta por essas questões. Eu penso que vem aí as festas juninas, é o momento da gente lutar pelo isolamento social, não é, pela supressão de fluxos, porque se a gente já tem uma experiência das festas do ano passado, não é? Tá, porque já está desgastado, que não sei o quê, e está comprovado que o comércio aberto ou fechado, ele nem funciona, porque as pessoas estão em condições absurdas e só precisam comprar comida se tiver algum dinheiro. E elas só querem isso. Então, você vai encontrar lojas abrindo ou fechando e comércio realmente fechando. Então, será que isso não é o suficiente para fazer com que as pessoas entendam que é hora de... Não, nós não estamos num fluxo comum. É hora de pensar, é hora de reagir, é hora de fazer alguma coisa. Não é? Seja o comerciante, seja o trabalhador. Como é que faz com esse deslocamento do trabalhador para o serviço? Né? Então, eu penso que é este momento que a gente diz que a educação precisa acolher, precisa se mobilizar nesse chamado ensino híbrido, né? Que a gente, como diz a Edgar, que abriu aqui, que a gente tem que ser técnica, que a gente tem que entender de aplicativos e que a gente tem que preparar a aula e que a gente tem que, enfim, ser tudo, né? E construir uma perspectiva e um clima que convença o nosso aluno, que puder abrir a câmara e participar e falar e dizer e colocar e trazer a sua voz para a gente, de fato, chegar a essas necessidades e conseguir, ao menos, refletir numa perspectiva mais real. Não é? Mas eu penso que é isso. Agradeço demais a oportunidade de refletir com vocês. Acho que é sempre muito interessante. E me coloco à disposição. Obrigada a todos. Obrigada, professora. Passo aí, então, agora a palavra para a professora Yara. Então, gente, agradecer mais uma vez pela oportunidade, né? Cada rodada, cada momento de diálogo e de conversa, eu saio mais esperançosa, eu saio mais confiante, né, de que, da nossa maneira, da nossa forma, nós estamos colaborando com saídas. Nesse momento, a gente ainda está pontuando quais são os problemas, a gente ainda está tentando entender onde é que estão as biqueiras dessa tempestade, quais são os furos que a gente vai precisar lidar. Algumas nesse momento e outras nesse mundo novo que vai exigir de nós algo que talvez nós nunca tivemos vivenciado no país de uma maneira efetiva, que é o nosso protagonismo, a nossa responsabilidade com o coletivo. Talvez entender o que essa situação está mobilizando em nós, está fazendo a gente entender que nós somos co-participantes de um mesmo mundo e que, infelizmente, as nossas desigualdades elas são construídas pela maneira que nós nos relacionamos, por aquilo que nós damos valor, por aquilo que nós priorizamos. Então, quando a gente conversa, eu saio inundada de esperança, porque eu vejo outras pessoas nesse momento dando as mãos. Nós estamos aqui fazendo isso, buscando identificar as goteiras, as pingueiras, os furos que a tempestade está revelando e que juntos, coletivamente, buscamos solucionar os nossos problemas, mesmo que aqueles problemas que precisam serem solucionados não sejam necessariamente os meus problemas individuais. Então, agradecer mesmo, de coração, é sempre uma alegria, agradecer pelo conhecimento compartilhado, pela esperança renovada e continuo aqui à disposição. Gratidão, gente. Bom, eu quero aqui agradecer e externar a minha gratidão à equipe aí da Direste, na pessoa da Edgar Porto, pelo convite e por ter participado de uma mesa com 3 pessoas que enriqueceram, as discussões acerca da questão da Covid, trouxeram novos olhares acerca dessa questão, e eu acho que
e como é que está cada região, como é que é a realidade, né? Como é que e também alguns aspectos que vocês puseram de enfrentamento. Eu acho que é muito importante isso daí. Então, eu agradeço pelo compartilhamento de vocês com o conhecimento, né, com essa experiência, e foi muito gratificante para mim coordenar esta mesa. Não as conhecia, né, e foi um prazer conhecê-las. Né? Isso é Edgar tem proporcionado, né, essa rede aí de conexões, e acho que ele está tendo um papel muito importante. Essas rodadas, muito além da discussão, tornar, né, muitas vezes, fazer essas conexões com nós que estamos aí em instituições parceiras, né, e que às vezes não conhecemos. E aí, às vezes, a gente tem alguma atividade e lembra, eu fiz uma mesa com a professora tal, então isso também é importante, né? E também trazer esses olhares distintos, né? Às vezes a gente que trabalha em uma determinada área não tem uma visão, uma perspectiva, e aí isso para mim é muito importante isso, né? Só aumenta aí o conhecimento. Então eu quero agradecer, Edgar, e eu vou deixar a palavra final aí para você, para fazer aí o encerramento dessa 12ª rodada da Covid, né? Agradecendo a SEI e agradecendo toda a equipe da SEI, que sempre é muito carinhosa, né, com a gente, né, quando vai, né, contactar. E espero que realmente essas discussões elas tenham vamos dizer, uma penetração maior no poder público, né? Quando você fala de levar isso, eu acho que isso é muito importante. Você tem feito um papel, né, a diretoria, a Direste tem feito um papel muito importante, né, quando veio essa discussão. Nós estamos na 12ª, gente, quer dizer, é muita coisa que está sendo aí discutida, eu acho que muita coisa que pode ser sistematizada, muita coisa boa aí. Muito obrigada a todos. Eu queria estender, Mônica, alguns elogios que vocês fizeram para a equipe toda da Diretoria de Estudos, que estão presentes, inclusive, aqui com a gente, a Aline, Cláudia, Davidson, a Letícia, Gabriel, e dizer também que nós temos apoio de muitas outras pessoas da outras diretorias da SEI, como Antoniel, que está aqui junto, Simone, que está aqui também próximo da gente. Queria dizer também, professor Yara, não precisa você responder isso agora, tá certo? Mas nós que estamos de caiaque, nós precisamos usar o remo para fazer ele andar e também para a gente se defender, né? Professor, cada um usa o instrumento da maneira que aprendeu a usar. E nós, baianos, nordestinos, temos muita criatividade. Tudo bem. Obrigado para vocês, parabéns, hein, gente? Obrigada. Beijo, gente. Gratidão, Obrigada, gente. gente. Tchau, 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 Tchau. Letícia. Tchau. Obrigada.